Bom dia, turma. Vamos fazer nossa revisão hoje para a prova, que isso vai se tratar do capítulo 12, a crise do primeiro reinado e o período regencial. A gente vai iniciar tratando sobre a crise do período regencial, mas a gente vai tratar um pouquinho como estava a política externa aí de Dom Pedro I com as demais nações aqui da América. Ele vinha aí dando continuidade a uma característica, né, expansionista da sua forma política, né, que vai dar início aí o que a gente chama da Guerra da Cisplatina. Só que aí ainda ele dependia do reconhecimento do Brasil como um país, uma nação livre, né, soberana. Ele contava também com diversas outras dificuldades internas que ele vinha encarando, questão de comércio, né, questões diplomáticas. E aí estava meio que um caos aí o final do governo de Dom Pedro I. Os Estados Unidos, sobre assim, o reconhecimento do Brasil como uma nação independente, foi o primeiro a fazer esse reconhecimento, né? Então, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer o Brasil como uma nação independente para comércio, para relações diplomáticas, enfim. Ele vai fazer uso daquela doutrina Monroe que ele utilizava principalmente para incentivar as nações da América a buscar a independência do processo de colonização, né? E além dele utilizar essa doutrina Monroe, ele também vai utilizar aí do interesse em manter relações, né, principalmente comerciais, né? Ele visava aí esse público, principalmente o público brasileiro, para vender aí suas mercadorias, seus produtos manufaturados. E aí, na Europa, ainda não havia tido esse reconhecimento do Brasil como uma nação livre. Isso faz com que muitas nações, né, muitos países europeus, não mantenham relações comerciais com o Brasil, com receio de trair Portugal, principalmente com aquilo lá que a gente estudou no Congresso de Viena, né, na ideia de manter a monarquia absolutista. Então, muitas dessas nações se mantinham assim receosas de manter relações comerciais com o Brasil, com medo de estar traindo aí a confiança de Portugal. Nisso, uma grande potência lá da Europa vai se ver dividida entre Brasil e Portugal. A Inglaterra, né? A Inglaterra aí que precisava de um mercado consumidor mais amplo, ela precisava manter também fiel a Portugal, ela vai pressionar aí, de certa forma a Portugal a conceder esse reconhecimento do Brasil como uma nação livre. Então, em 1825, 3 anos após a independência, né, que foi em 1822, Portugal reconhece o Brasil como uma independência livre. Mas, né, não vai ser de graça, não vai ser assim de boa vontade que ele vai conceder esse reconhecimento ao Brasil. Ele vai fazer com que o Brasil pague uma multa de mais ou menos ali 2 milhões de libras esterlinas a Portugal para que haja esse reconhecimento, né? Então, a Inglaterra aí vai se sair completamente, como é que eu posso falar, na vantagem, né? Vai sair aí com altos lucros. Por quê? O Brasil, né, Dom Pedro I, a economia brasileira não tinha nunca 2 milhões de libras esterlinas para pagar a Portugal essa indenização. Então, o que ela vai fazer? Vai lá, vai até a Inglaterra e vai pedir um empréstimo. Né? Esse empréstimo aí vai conceder com que o Brasil pague o seu reconhecimento como nação, né? Ele conseguia aí manter relações comerciais com outras nações da Europa. E aí, só que por que, né, a Inglaterra vai sair na vantagem, vai sair beneficiada desse processo? Primeiro, que esse dinheiro nunca saiu dos cofres da Inglaterra, né? Por quê? Portugal devia bastante à Inglaterra, então a Inglaterra viu nesse momento ambas oportunidades de Portugal quitar sua dívida e dela conseguir o mercado consumidor brasileiro. Então, o que ela vai fazer? Empresta o dinheiro ao Brasil. Então, o Brasil vai pagar esse empréstimo, vai devolver esse empréstimo à Inglaterra. E, em compensação, Portugal vai se ver livre da dívida. Então, vamos dizer, se ela emprestou 2 milhões de libras esterlinas, ela vai ter os 2 milhões e depois que o Brasil conseguir finalizar a dívida, ela vai ter aí mais 5 milhões de libras esterlinas. Então, quem vai sair em ampla vantagem nesse processo de reconhecimento do Brasil como uma nação independente vai ser a Inglaterra. Nesse processo de reconhecimento, né, do Brasil sendo considerada aí uma nação independente e livre para manter relações comerciais, a Inglaterra vai fazer com que seja reaplicado os tratados que ela já tinha com Portugal
aqui enquanto colônia portuguesa. Um dos tratados era que a Inglaterra conseguisse vender os seus produtos e pagar menos impostos quando esses produtos entrassem aqui ao Brasil, né? Enquanto, um exemplo, a Inglaterra pagava 15%, Portugal, a Holanda pagava cerca de 24%. Então, eles tinham vantagens, né? Um exemplo, um comerciante que vê ali um produto inglês que sai a R$ 2 e o mesmo produto na mão de um holandês sai a R$ 4, ele vai sempre comprar de quem oferece o produto no preço mais barato. Né? Então, isso vai fazer com que a Inglaterra já mantenha ali um certo monopólio sobre a economia brasileira. E aí, na renovação desses tratados, Dom Pedro I ele vai conceder que todas as nações, seja ela a Inglaterra, seja ela qualquer outra, tenham taxas alfandegárias de apenas 15%. Então, dos tratados, né, ela vai continuar tendo os 15%, mas a concorrência vai ser mais ampla, porque outras nações também vão ter a mesma taxa de impostos com produtos que vão entrar no solo brasileiro. E outra promessa também que é feita à Inglaterra é da abolição da escravidão aqui no Brasil, né? Que a Inglaterra via a escravidão no Brasil como um empecilho das suas relações comerciais. Porque, um exemplo, se 70% da população que vivia no Brasil era escrava, então um escravo ele não recebe para trabalhar. Então, era 70% a menos de lucro que os ingleses tinham. Eram 70% a menos da população que eles iam ter acesso para vender seus produtos. Então, eles viam a escravidão no Brasil como um empecilho das suas relações comerciais. Então, ele vai começar aí a pressionar o Brasil para que haja aí o fim da escravidão, que o Brasil torne livre esses homens que trabalham como escravos. Mesmo quando Portugal reconheceu o Brasil como um país livre, né, uma nação independente, algumas nações da Inglaterra elas vão demorar a ter esse reconhecimento devido principalmente à Santa Aliança, né, aqueles princípios que foram feitos lá dentro do Congresso de Viena. E só passam a aceitar quando Portugal reconhece, quando cai a ficha que realmente não tem como voltar mais o Brasil a virar colônia de Portugal, então sim vai haver o reconhecimento após Portugal ceder esse reconhecimento também. Só que aí, né, o Brasil estava independente, a sua política externa ele estava começando a ter reconhecimento, né, na Europa, mas aqui na própria América, né, além dos Estados Unidos, ele era visto meio com receio. Por quê? Porque todas as colônias da América, quando se tornaram independentes, fora o Brasil e o México, se tornaram uma república. Tiveram governos próprios, né? Governos de pessoas que nasceram, né? Enfim, que eram da terra. E aí o Brasil, quando se torna independente, ele se torna uma monarquia constitucional, ou seja, tem uma constituição que ampara aí uma parte da população, mas ainda tem a figura de um rei, que era o seu antigo colonizador, né? Ainda tem raízes aí, tem herança da colonização. Então, alguns países viam o Brasil com receio devido a esse modelo político que eles adotaram pós a independência de Portugal. E aí agora a gente vai tratar sobre a Cisplatina, né? A Cisplatina, que é aquela região que hoje é o Uruguai, que tem lá o Rio Prata, que ele era bastante cobiçado, principalmente porque ele era uma boa rota de navegação, né? De levar ou trazer produtos para o Brasil, o interior do Brasil, né? Já que ele tem um acesso ali legal ao interior do Brasil. Então, Dom Pedro, já com Dom João, mas Dom Pedro I, ele prossegue esse empreendimento, eles tentam dominar aquela região e anexar o solo brasileiro. Isso vai levar a uma estabilidade política, principalmente entre os argentinos, que também tinham ambição na região. Né? Então, vai aí haver uma guerra que vai fazer com que o Brasil afunde cada vez mais. Por quê? Uma guerra exige muito, né? Exige mantimentos, exige armas, exige a manutenção dessas armas e munições. Então, o Brasil já estava devendo à Inglaterra devido à indenização para o seu reconhecimento e começou a dever ainda mais, pedindo empréstimos para que ele mantesse a guerra e conseguisse vencer a Argentina de todo aquele combate do domínio da região.
E aí essa guerra contra a Argentina, os empréstimos pedidos para manutenção da guerra, vai fazer com que aumente ainda mais a crise econômica interna. E aumentando a crise econômica interna, vai aumentar o quê? A insatisfação com o governo de Dom Pedro I. A população já estava insatisfeita com diversos outros fatores, e aí o aumento de impostos, principalmente a região do Nordeste, que se via cada vez mais prejudicada com a crise do açúcar, aumento de impostos, então a população brasileira estava já de saco cheio com o governo de Dom Pedro I. E aí todos esses eventos vai levar um desgaste à imagem do imperador, que vai fazer com que haja reações da população contra o seu governo. E não só os brasileiros viam essa guerra como algo desnecessário, mas os próprios ingleses também estavam prejudicados. Por quê? Na região onde estava havendo a guerra, né, a região ali do sul, eles não podiam manter relações comerciais, eles não conseguiam vender porque era muito arriscado. Então até eles foram prejudicados em seus negócios, isso aí na Guerra da Cisplatina. Então, de certa forma, os ingleses foram ali falando no ouvido, né, foram aconselhando Dom Pedro I que a guerra só estava trazendo prejuízos, principalmente à sua imagem. Estava desgastando a sua imagem como imperador do Brasil. Então era necessário recuar. E aí, em 1828, há a independência, né? O Brasil recua. E aí a independência do Uruguai sobre o Brasil e sobre a Argentina. E aí o Uruguai se torna uma nação livre. E além disso tudo, né, crise econômica, crise social, Dom Pedro ele vinha se mostrando durante o seu governo com tendências bastante autoritárias, principalmente quando ele determinou o fechamento lá da Assembleia, que vai resultar na ortoga da Constituição de 1824. O que é isso, professora? A ortoga. A ortoga é quando uma lei, né, uma constituição, ela é imposta pelo imperador sem passar ali pela aprovação da Assembleia. Né, como a gente viu nas aulas passadas, a Assembleia estava uma loucura. Cada grupo queria uma ideia e a maioria dos grupos queria diminuir o poder do imperador. Então o imperador, com medo de perder os seus poderes, ele fecha a Assembleia, diz que essa reunião não está fazendo efeito nenhum. A Constituição que ele tinha passado lá pelos seus conselheiros, ele aprova sem que a Assembleia pudesse aprová-la. Né? E ele coloca até a ideia do poder moderador, onde a ideia de que o imperador ele pode intervir sobre a Constituição no momento em que ele achar necessário. Então, os grupos políticos estavam com medo do imperador reagir, né, com esse poder moderador, fechar o Congresso, acabar com a Constituição. Então, essa forma autoritária de Dom Pedro I estava causando também um certo afastamento dele de boas relações dentro da política. Então, ó, como o livro de vocês vai citar a série de fatores que vai levar aí para a crise, a ruína do governo de Dom Pedro I. Além do autoritarismo citado, o Brasil passava por uma grave crise econômica causada pelo enfraquecimento do comércio do açúcar, o esgotamento do ouro e dos diamantes, crise da pecuária, do algodão e do tabaco, né, do fumo. Ademais, instalou-se uma crise financeira. As dívidas herdadas de Portugal com a Inglaterra para o reconhecimento da independência do Brasil por Portugal, para sufocar as províncias rebeldes, combater a Confederação do Equador e financiar a Guerra da Cisplatina, levaram o Brasil logo no início de sua formação como Estado soberano a uma completa dependência em relação ao capital inglês. A economia não conseguia produzir o suficiente para pagar os elevados juros, muito menos para eliminar as dívidas que o país havia contraído. Aos olhos da população, Dom Pedro I tinha responsabilidade sobre a situação econômica e financeira precária que havia se instaurado no Brasil. Então, foi um alavanche de problemas, né? Econômico, financeiro. A economia interna não conseguia pagar o empréstimo a Portugal, não conseguia manter a população. Então, estava um caos o Brasil no final do Primeiro Império. E aí, um fato curioso vai fazer também com que a população veja Dom Pedro I como um cara que não representa a nação brasileira. O brasileiro, né, desde o início da colonização, ele foi criado com o cristianismo, né, com as tradições e as ideias cristãs. Isso vai fazer com que um fato com Dom Pedro I cause espanto na sociedade. É a Marquesa de Santos.
né? Marquesa de Santos era um relacionamento amoroso que Dom Pedro I tinha fora do casamento, que estava virando um escândalo dentro da sociedade brasileira. E esse escândalo é visto pelas autoridades da igreja, visto pelos aqueles que eram beatos, né, que eram bastante cristãos, aquilo estava manchando a imagem da sociedade brasileira. E esse escândalo estava cada vez mais desgastando e fazendo com que a abdicação do trono acontecesse. Mas aí, o ponto final para fazer com que Dom Pedro I abdicasse o trono foi a sucessão do trono português. O que é isso? Vocês lembram que Dom João, ele teve que voltar para Portugal para manter ali o trono português, certo? Só que aí seu pai morre, né? Dom João morre e o trono português entra em vacância. E aí, com esse trono vago, Dom Pedro, ele não tinha como voltar a Portugal porque estava havendo várias manifestações e essas manifestações poderiam gerar a retirada do seu poder sobre o solo brasileiro. E aí, para ele não voltar, ele nomeia o seu tio, né, Dom Miguel, como rei regente de Portugal, enquanto a sua irmã, né, Maria I, ela não assumia a maioridade para poder governar Portugal. Só que aí seu tio dá um golpe de governo, usurpa o trono e proíbe que a sua sobrinha se torne rainha de Portugal. E aí havia pressão de Portugal para que Dom Pedro voltasse e o Brasil voltasse a ser colônia. Havia pressão brasileira de que a gente não vai voltar a ser colônia, a gente precisa manter a nossa independência. E aí Dom Pedro, ele estava pirando, né? Ele não tinha mais condições de se manter no Brasil, ele precisava voltar a Portugal. Só que antes dele decidir voltar, né, ele faz empréstimos à Inglaterra para melhorar as tropas, né, para ter tropas para lutar contra o seu tio. E aí, antes de ele decidir de vez voltar para Portugal, acontece um episódio em Minas Gerais que é conhecido como Noite das Garrafadas. Então aí, como alguns estados brasileiros, né, estavam aí, a popularidade de Dom Pedro estava abaixo, ele decide viajar para Minas Gerais, né? Minas Gerais era o estado que tinha a maior concentração de pessoas que rejeitavam o governo de Dom Pedro I. E aí lá ele é recebido com bastante frieza, né? Principalmente devido aos boatos sobre a tentativa dele querer restabelecer o absolutismo. Aí a gente lembra lá de Minas Gerais, que foi onde aconteceu a Inconfidência Mineira, a participação de Tiradentes no processo também de uma tentativa de reagir ao governo de Portugal. E aí, quando ele está lá em Minas Gerais, ele é recebido com extremamente frieza. As pessoas não queriam nem que ele estivesse ali. E aí ele não estava sentindo muito à vontade lá em Minas Gerais, ele decide voltar para o Rio de Janeiro, né? Que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nesse período. E aí os portugueses, né, decidem organizar uma festa para ele lá no Rio de Janeiro, para comemorar, né, a chegada do imperador e tal. Só que aí os brasileiros que moravam no Rio de Janeiro não estavam nem um pouco satisfeitos, não queriam nem um pouco comemorar a volta de Dom Pedro I. E aí começa um conflito entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, que dá início ao que a gente chama de Noite das Garrafadas, né? Durante 4 dias, brasileiros e portugueses, portugueses, eles ficaram brigando durante 4 dias, né? Quebrando garrafas, quebrando casa, quebrando tudo que tinha pela frente, atirando pedra, num desejo de um queria o afastamento de Dom Pedro e outro queria que Dom Pedro fosse respeitado. Então, brasileiros e portugueses entram nesse conflito. Nenhuma manifestação, seja ela a favor, né, os portugueses, ou seja ela contra os brasileiros, o monarca. E aí Dom Pedro tenta acalmar a situação, né, dizendo, não, os ministérios agora vão ser formados por brasileiros. E aí ele tenta, né, de certa forma, conseguiu acalmar essa situação, né, que gerava já 4 dias a galera quebrando pau lá no Rio de Janeiro. E aí, no dia seguinte, vamos dizer assim, né, na próxima Assembleia que tem, todos os ministros que são nomeados são portugueses. Meu irmão, isso aumentou a tensão bastante entre os brasileiros e o imperador. E aí os militares já não apoiavam mais o imperador, tava aquela confusão de manter brasileiro ou botar português no ministério. E aí, ó como o livro de vocês vai tratar. Sem condições de continuar no governo, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara,
que tinha apenas 5 anos de idade, motivo pelo qual nomeou seu tutor José Bonifácio. Em seguida, partiu para a Europa com o intuito de combater seu irmão ali está errado, combater seu tio e retornar o trono português para sua filha, tá? Então ele vai combater lá Dom Miguel, né, que era seu tio, para que Maria I ela pudesse assumir o trono português. Então, quando ele abdica o trono, ele abdica lá em favor do seu filho. Mas aí tinha um porém. O seu filho tinha apenas 5 anos de idade. Como é que uma criança de 5 anos de idade vai conseguir governar uma nação? É aí que o Brasil entra no período que a gente chama de período regencial. O governo regencial vai ser o governo em que outras pessoas vão assumir o governo até o herdeiro, né, Dom Pedro de Alcântara, atingir a maioridade. Aí você se pergunta por que esperar ele atingir a maioridade? Primeiro, que uma criança de 5 anos não tem condições de governar uma nação. E segundo, que era lei, estava na Constituição do Brasil, de que o governador, né, o imperador, ele só poderia ser uma pessoa que tivesse a maioridade. E a maioridade era 18 anos. E aí, na própria Constituição dizia que se o imperador, né, o cargo do imperador, quem fosse lá assumir, fosse de maioridade, o Brasil ia passar por um governo de 3 representantes, né, 3 regentes, que seriam eleitos através de uma assembleia. E, dentre os eleitos, o mais velho seria o presidente. E aí todo mundo queria ser regente do Brasil, né? Surgem aí os 3 principais grupos políticos dentro do Brasil pós a abdicação de Dom Pedro I. São eles os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Os liberais moderados eram um grupo formado por grandes proprietários rurais que defendiam a não participação política das camadas populares. O voto ia ser cessentário, ou seja, através da renda, e a manutenção de um país agroexportador, não admitindo inovações que alterassem ou ameaçassem seus privilégios. Ou seja, os liberais moderados eram formados por aqueles grandes latifundiários de terra, que eles pregavam a não participação popular do governo, ou seja, as pessoas pobres não tinham direito de exigir leis, melhorias e tal. O voto ia ser através da renda, já seria essa ideia de exclusão. E esse grupo dos liberais moderadores, eles iam apenas investir na economia de agroexportação, ou seja, plantar, vender para o exterior, e ainda iam proibir qualquer tipo de inovação tecnológica que pudesse chegar ao Brasil. Os liberais exaltados, eles defendiam a descentralização administrativa, maior liberdade para as províncias, a expansão do direito ao voto a todos e o fim do poder moderador. Ou seja, defendiam a descentralização política, o que seria o fim da imagem do imperador, onde cada confederação, ou seja, cada estado, tivesse autonomia política, mais ou menos como é hoje. A gente tem a figura do presidente, mas prefeitos e governadores, eles têm autonomia política. Há essa descentralização política. Eles também queriam o direito ao voto a todos, ou seja, o fim do voto censitário, não votar apenas aquelas pessoas que possuíssem determinada renda, e o fim do poder moderador, ou seja, o fim daquele poder que dava livre acesso ao imperador de fazer o que ele bem quisesse, quando ele uma forma de decreto, né? Só que era muito mais rígido, muito mais pesado do que um decreto, o poder moderador. E os restauradores, né, era um grupo formado por uma pequena parcela da população que defendia aí a volta de Dom Pedro I e que tinha como José Bonifácio como líder, né? Lembrando que José Bonifácio era o cara que ficou lá na tutela de Dom Pedro de Alcântara, ou seja, ainda ficou na tutela, ficou aos cuidados de José Bonifácio, o Pedro de Alcântara. E aí esse grupo político, né, dos restauradores que exigiam aí o retorno de Dom Pedro I, ele acabou perdendo sua função depois que Dom Pedro I morreu lá em... Então, quando Dom Pedro I morreu, ficou apenas vigorando 2 partidos políticos, que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. E esses 2 partidos se manteram ali no poder, né, alternando. Uma hora era o Partido Conservador que estava no poder, ora era o Partido Libertador, até quando houve a proclamação da República, que houve aí, né, a fragmentação e o surgimento de outros grupos políticos.
E aí, com Dom Pedro I morrendo, ele não tinha mais como voltar ao governo, e Dom Pedro de Alcântara ainda era pequeno, a gente dá o início ao governo regencial. E o primeiro governo regencial que o Brasil vai ter vai ser as regências trinas. E aí, por coincidência, quando Dom Pedro I ele abdicou ao trono, né, era um mês em que estava em recesso o Congresso, né, a Assembleia. Então, boa parte dos parlamentares estavam nas suas cidades locais, né, estados locais, e apenas aqueles que se mantiveram ali no Rio de Janeiro participaram para eleger quem seria aí os 3 regentes da regência trina. A primeira regência foi a regência trina provisória. Ela era composta por senadores, que foi o senador Nicolau Pereira de Campos, José Joaquim Carneiro e Francisco de Lima e Silva. Eles eram os 3 regentes dessa primeira regência. Lembrando, era a primeira regência, que era a regência trina provisória. Então, quais foram as primeiras medidas que essa regência trina provisória tomou? Readmissão do ministério deposto por Dom Pedro I, ou seja, aquele ministério que ele trocou apenas por portugueses, foi readmitido os brasileiros de volta aos ministérios, né? Houve também a concessão de anistia aos presos políticos, ou seja, o perdão político, aqueles que foram presos devido a tentarem contra o governo de Dom Pedro I, né, tentarem prejudicar o governo de Dom Pedro I. E eles também tomaram como medida a expulsão dos estrangeiros do exército, né? O exército ia ser composto apenas por brasileiros. Então era o início de uma retomada ali de apenas os brasileiros assumirem o governo do Brasil, né? O governo, ou também o exército, né? E 2 dias depois da abdicação, houve aí a nomeação de Dom Pedro de Alcântara para Dom Pedro II. Mesmo ele sendo de menor, ele foi proclamado, que era uma forma ali de manutenção daquela monarquia brasileira, né? E havendo essa proclamação, essa aclamação de Dom Pedro de Alcântara a Dom Pedro II, havia aí o reconhecimento, né, a legitimidade da monarquia brasileira, né, por parte principalmente de quem estava compondo ali a regência. Olha só a frase bem interessante que o livro de vocês vai tratar sobre essa aclamação de Dom Pedro II. A aclamação tinha como objetivo tornar a figura do imperador um símbolo para a manutenção e a integridade da monarquia. Ou seja, era uma forma de garantir que nenhum grupo rebelde fosse tentar algo contra o governo e tentar ali acabar com a ideia de monarquia e instaurar aí, quem sabe, uma república. Então, como a gente viu, aquela era apenas uma trina provisória, uma regência provisória, onde posteriormente iam ser escolhidos os regentes da trina permanente. Os escolhidos para reger, né, na trina permanente foi José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz, que representava o Nordeste, e Francisco de Lima e Silva. Né? Esses foram os 3 escolhidos para serem os regentes da regência trina permanente. Quando escolhidos, os regentes passaram a sofrer ali uma certa oposição dos liberais exaltados, né, que esses aí exigiam uma maior liberdade para as províncias. Além também o exército, ele tentava reprimir, né, qualquer rebeldia contra o governo, mas ao mesmo tempo eles exigiam melhorias de salários, né, reformas políticas e principalmente o afastamento de oficiais portugueses do exército, né? Então, ou seja, quando os regentes assumiram o governo, o Brasil ainda estava tumultuado, ainda estava um caos. E aí, dentro desse cenário, surgiu a figura de um padre, que era o Diogo Antônio Feijó, que ele vai ser nomeado como ministro da Justiça, né? E até ele vai chegar aí a ser regente brasileiro. Mas a sua figura vai ser de destaque por quê? Quando ele é eleito ministro da Justiça, ele vai criar o que a gente chama de Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional tinha o interesse de manter a ordem. Por quê? O exército estava vivendo aquela confusão que eu acabei de falar. Ele tentava reprimir as manifestações, mas ao mesmo tempo eles estavam também manifestando melhorias. Então, na visão dos governantes, na visão dos regentes, o governo já não era mais confiável. O exército já não servia mais para assegurar a ordem. Né? Ele estava também entrando ali na onda de rebeldias.
Olha só, há uma frase bem interessante que o livro de vocês vai tratar sobre a Guarda Nacional. A Guarda Nacional transformou-se em um importante órgão de repressão nas mãos do governo, uma vez que era formada por homens com direito ao voto, portanto, precisavam ter mais de 21 anos e uma renda acima de R$ 2.000. Portanto, eram integrantes da elite ou pelo menos ligados a ela. Então, havia todo o interesse ali por trás de montar a Guarda Nacional. Além de trazer a proteção, era de colocar essa elite também em postos bem bastante elevados, né? Em posto elevado ali. Então, era uma jogada aí que estava acontecendo para as elites futuramente assumirem o governo. E aí os líderes da Guarda Nacional em algumas regiões receberam o título de coronel. É daí que vai surgir o título de coronel ou coronelismo, que a gente estuda depois aqui no Nordeste, um caso isolado, né, que é quando ocorre a República e esses homens ainda continuam exercendo certo poder nas suas regiões. E algo que vai marcar a regência trina permanente é a suspensão do poder moderador. Ou seja, o imperador ele não tinha mais poderes sobre a Constituição. Tá? Ele servia apenas ali também como uma forma de representação e tinha um limite de votos ali também. Tá? Mas o poder moderador, durante a regência trina, ele foi suspenso. Não acabou. Ele foi suspenso. Até porque era ilógico, né? Se o imperador não podia assumir, então o poder moderador ele não servia muito ali. Então, foi uma lei meio que para tentar ali diminuir um pouquinho o poder que o imperador pudesse ter. E aí o Brasil não cansava de passar por transformações. Em 1834 ocorre um ato adicional na Constituição, ou seja, ocorre uma reforma ali dentro da Constituição. Essa reforma é colocado o que a gente chama de ato adicional. Esse ato adicional, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar autonomia às províncias, ou seja, as províncias agora elas tinham autonomia política de fazer manifestações, de manter relações comerciais com quem ela bem entendesse. Não precisava passar por nenhuma aprovação do governo. Além disso, também, esse ato adicional ele vai trazer uma característica diferente a essa regência trina. A regência vai deixar de ser trina e vai passar a ser uma regência una. E essa regência una ela vai ter prazo de validade, ou seja, de 4 em 4 anos, até o imperador atingir a maioridade, vai estar sendo trocado de regente. E não vai ser mais 3 regentes, vai ser apenas um. E esse regente uno, ele não seria eleito pela Assembleia, ele seria eleito pelos eleitores, né, pela população. Essas transformações, né, vinda pelo ato adicional de 1834, mesmo o Brasil sendo uma monarquia constitucional, isso aproximava o Brasil aí de uma república, né? Porque trazia aí uma participação maior do povo, né? Isso agradava os Estados Unidos e agradava principalmente os liberais exaltados, né? Que almejavam essa ideia de autonomia das províncias, do voto ser algo mais amplo, mais aberto. E aí, nessa transformação da regência trina para a regência una, quem é o primeiro regente uno escolhido é aquele padre lá que a gente havia comentado, é o padre Diogo Antônio Feijó. Ele é eleito, né, através da população, como o primeiro regente uno do Império Brasileiro e ele vai ter um mandato aí, ó, de 4 anos. Assim que Feijó foi eleito regente uno do Brasil, ele encarou aí 2 principais revoltas do Brasil. A cabanagem, lá no Pará, e a farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Então ele foi ali governando, né, sem muito apoio da Assembleia, que era a maioria conservadores, e ele estava ali mais pro lado dos exaltados, né. Feijó vai conseguindo manter o seu mandato, só que aí com apenas 2 anos de mandato ele renuncia, né, porque ele estava ali sentindo a sua saúde meio debilitada, e aí ele renuncia ao cargo de regente uno do Império Brasileiro. E aí, quem entra como representante agora, quem é eleito como representante, é um cara chamado Araújo Lima. Araújo Lima ele vai ser um dos principais representantes dos liberais conservadores, ou seja, a gente estava na estante com um cara liberal exaltado no poder e agora o jogo virou. Quem vai assumir o jogo agora vai ser um conservador, que era aí Araújo Lima.
E aí, quando Araújo Lima ele é eleito como regente uno, ele anula todas aquelas reformas que foram feitas por Feijó. Ou seja, a descentralização política é desfeita, o poder moderador é retomado, a ideia da participação popular é rejeitado, então há um retrocesso das ideias implantadas por Feijó. E aí vai ser na época aí de Araújo de Lima que vai ser criado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ou seja, o IBGE. E vai ser criado também a primeira escola militar em 1839. Para ele conter aquelas leis que foram adicionadas lá no ato adicional de 1834 pelos liberais, ele vai criar um ato adicional que ele vai chamar Lei Interpretativa do Ato Adicional. Ou seja, quem está no governo, o jeito que interpretar a lei é o jeito que ela vai ser executada. E aí ele vai começar a cortar aí o poder que tinha sido dado às províncias. E aí o brasileiro, os movimentos rebeldes estouraram durante seu governo também. Eram movimentos de origem separatistas, eram movimentos de origem republicanos, abolicionistas, monarquistas, era uma bagaceira de movimentos. A insatisfação pela política que estava sendo exercendo no momento era tremenda, que eles queriam melhoria. Então as revoltas começaram a se espalhar por todas as províncias, seja ela no Nordeste, Centro-Oeste ou Sul. E a autoridade do Rio de Janeiro, a sua autoridade no Rio de Janeiro estava começando a ser colocada em xeque, ou seja, em dúvida, porque ele não estava conseguindo conter todas as revoluções, as revoltas que estavam explodindo, eclodindo no Brasil durante esse período da regência una com Araújo de Lima no governo. Então era necessário achar uma alternativa urgente para que pudesse ser contido as revoltas e para que não perdesse a ideia do governo, E aí, enquanto os políticos na capital, lá no Rio de Janeiro, eles procuravam a solução, ao mesmo tempo eles tentavam combater as revoltas regenciais, que vão ser chamadas revoltas regenciais. E aí a gente vai ver nos próximos capítulos como é que vai dar essa história do Brasil. Então essa foi a nossa revisão. Espero que vocês tirem todas as suas dúvidas, vejam o vídeo às vezes que precisar e estou à disposição de vocês. Um abraço, turma!